Esses dias o irmão aqui deu um testemunho que ele está construindo uma casa e no meio da obra acabou a grana. E aí ele leu uma passagem na Bíblia que fala que vergonha é você começar uma obra e não ter condições de acabá-la. E aí aquilo ficou machucando ele. Ele começou a orar para o Senhor: me dá condições de terminar essa obra, para que não venha a ser uma vergonha na minha vida, mas que eu possa ir para minha casa. E diz que orando bastante, aconteceu que um amigo dele, um parente, eu não sei, pegou uma grana na mão, foi abençoado de alguma forma, chegou para ele e falou assim: ó, o término da tua casa total eu vou bancar, eu vou pagar o pedreiro, o material, eu vou bancar tudo e você vai ter a tua casa terminada. E ele falou: poxa, que alegria, porque no meio do caminho acabar a grana, ele ficar apertado. E aí, como é que termina a casa? Bem agora, né? Tudo feliz, porque começo de construção, né? Você fica feliz, poxa, eu vou ter minha casa. Aí no meio da construção acaba o recurso, e aí Deus provê o recurso, aí Deus envia alguém, e Deus move as coisas aqui na terra para que ele viesse terminar e ter condições de concluir a casa. Cara, como você tá gato, de paletó e tudo. Então foi algo especial para ele. Ele testemunhou aqui, encheu os nossos corações da alegria do cuidado de Deus, do amor de Deus, da providência de Deus para que as coisas continuem no bem. Sabe, o cuidado do Senhor com os seus filhos. Isso é maravilhoso. Não é uma riqueza, não é só um derramar de Deus, mas é um capricho. É alguém que cuida, é alguém que se importa. Deus se importa com as situações do nosso cotidiano, os desejos do nosso coração, e move as coisas na terra para que a vontade dele aconteça em nossas vidas. E isso é maravilhoso. A palavra trata desses detalhes, do capricho de Deus em nossas necessidades, do capricho, do cuidado do Senhor com as nossas vidas. Isso totalmente indiscutível. É maravilhoso ouvir isso. Mas lá em Lucas 14, exatamente essa palavra, verso 25, diz assim: certa vez, mais um minutinho, Lucas 14, verso 25. Ô Bonis, liga essa lâmpada aqui, ó, que eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ajudar. Obrigado. Verso 25. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar o pai, a mãe, a mulher, os filhos e os irmãos e as irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre e não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver colocado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode encerrar ao que contra ele vem com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como recuperar-se o sabor? Nem presta para a terra, nem para adubo. É jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É importante entender
que essa paulada, mega paulada de Jesus, vem depois de uma situação onde Jesus se levanta, tratando da necessidade de cada uma das pessoas. Ele vem curando, ele vem batizando, ele vem salvando, ele vem libertando, ele vem trazendo provisão. Jesus por 2 vezes fez a multiplicação dos pães. Então ele caminhava pelos lugares mais, que eu posso dizer, aonde Deus estava sendo tratado de uma forma distante, aonde a religiosidade tomou conta, aonde a essência de Deus tinha se perdido. Porque a lei de Moisés era para abençoar as pessoas e ajudar as pessoas a caminhar, mas a lei se tornou pesada. Jesus então vinha aonde existia a desesperança, a tristeza, aonde as pessoas já não tinham mais ânimo de esperar que Deus pudesse fazer nada pelas suas vidas. O que Deus podia fazer por eles? O que Deus podia fazer a favor daquelas pessoas? Eles já não tinham mais esperança. Jesus então, ele vai deixando um rastro de esperança por onde ele passa, porque ele começa a fazer favores, ele começa a ajudar, ele começa a se importar. As pessoas começam a ser curadas, e o mais interessante é que as pessoas mais humildes foram as primeiras a receber as bênçãos de Jesus Cristo, foram aqueles que viram os milagres, foram aqueles que perceberam a grandeza de Jesus Cristo. Então o coração deles se encheu. Existe um Deus, esse Deus se importa, estamos felizes porque renasce uma esperança em nosso coração. Deus ele não está longe, Deus está perto, Ele se importa. Então Jesus Cristo deixou aquele rastro de esperança maravilhoso. Ao mesmo tempo, criou no coração de muitas pessoas uma falsa esperança de que tudo ia ser melhor, de que isso ia acrescentar, de que isso não precisava mudar, tratar caráter, não ia precisar de nada, simplesmente agora temos um Deus que nos abençoa. Se nós fizermos tudo certo, tudo vai dar certo. Jesus então vê uma multidão seguindo Ele. Uma multidão. Uma hora ele fala assim: vocês não estão me seguindo, vocês estão buscando porque vocês viram ali a multiplicação dos pães, vocês estão querendo a minha manifestação somente, mas eu vim entregar um reino, e eu não vou dar esse reino para qualquer um. Nós entendemos que Jesus Cristo veio então trazer o reino dele sobre essa terra, veio trazer o reino da verdade e da justiça. Jesus Cristo veio levantar pessoas e colocar na mão dessas pessoas autoridade e poder. Jesus Cristo então procurando pessoas as quais olhassem para Ele e vissem através da vida dele a vida que Ele tinha para entregar, vindo através de Jesus Cristo que Ele tinha algo poderoso para a salvação. Pessoas então olharam para Jesus e viram em Jesus Cristo a salvação, o poder e o reino de Deus se manifestando. Outras viram bênçãos, viram riquezas, viram favores, viram um Deus de troca. Outras pessoas viram simplesmente uma melhoria momentânea das suas vidas. A forma como as pessoas enxergaram a Jesus precisava ser peneirada. Jesus Cristo então, ele vem dar uma peneirada na galera, e ele fala assim: olha, cuidado com as falsas expectativas sobre mim, cuidado com o que vocês estão pensando sobre quem eu sou. Eu tenho poder, eu vim do Pai, eu vim aqui para servir as pessoas, para entregar a elas o reino de Deus. Mas é o reino de Deus, não é simplesmente uma bênção, não é simplesmente uma manifestaçãozinha. Mas eu estou procurando adoradores, eu estou procurando pessoas responsáveis, eu estou procurando guerreiros, eu estou procurando uma nova geração de pessoas que queiram e tenham a responsabilidade para que eu possa entregar o reino. Jesus então fala assim aos discípulos: vocês vão pisar em cobras, serpentes, escorpiões, vocês vão pôr a mão nas pessoas, elas serão curadas, mortos serão ressuscitados. Tudo isso é muito grande, mas não era sobre todas as pessoas, não era sobre qualquer um. Ele estava procurando pessoas que quisessem esse reino sobre as suas vidas, para como ele também poder servir ao próximo. Ele era o rei, ele é o rei, filho de Deus. A majestade estava sobre ele, se despe da majestade para vir servir. Então o que ele procura? Pessoas a quais ele possa manifestar esse reino, a qual ele possa entregar em suas mãos autoridades,
também para servir o próximo, também para que essas pessoas possam continuar proclamando o reino. Jesus Cristo encontra em 12 homens, da sua maioria comum, pescadores, pessoas das quais ele poderia confiar o reino. Uma hora Jesus confia tanto nos caras que Jesus falou assim: olha, eu nem chamo mais vocês de servos, para mim agora vocês são amigos, porque o servo não sabe os planos do seu Senhor, mas eu conto para vocês os planos do Pai. Então vocês já não são mais nem meus servos, para mim agora vocês são amigos. Porque os caras se tornaram fiéis, passaram as tribulações com Jesus, ficaram ao lado deles. Um traiu, mas os outros herdaram o reino. Olha minha pregação voando. Aí então Jesus, ele falou assim: cuidado com a falsa expectativa. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aquele que quer ser o meu discípulo, que não estiver disposto a largar a sua vida, os seus desejos, a sua vontade carnal, as suas expectativas, o teu futuro, e não estiver confiante o suficiente para confiar em mim, disposto a largar tudo. E olha aqui, ó. Cadê? Passou aqui, o vento passou. Que não deixar o pai, a mãe, os filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então peraí, será que para ser discípulo de Jesus eu tenho que abandonar minha casa? Eu sou um marido, eu largo a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, meu pai, não quero saber de nada, visto uma couraça de justiça, dou uma de João Batista aqui e saio pregando o evangelho? Será que é isso que Deus quer de mim? Absolutamente não. Mas Deus diz assim: para que seja meu discípulo, essas coisas não podem ficar entre você e Deus. Essas coisas não podem ficar no meio do caminho. Você não pode usar a tua família para dizer que você não vai servir a Deus. Você não pode dizer que o teu marido te impede de servir a Deus. Você não pode dizer que a tua esposa te impede de servir a Deus. Você não pode dizer que os teus filhos te impedem de servir a Deus. Você não pode colocar empecilhos. O seu trabalho não pode te impedir de servir a Deus. Se você não estiver disposto a abrir mão de muitas coisas pelo Evangelho, você não é um discípulo. Você é alguém que talvez tenha salvação sobre a tua vida, mas você não é um discípulo, porque você não está disposto a abrir coisas da sua vida. Você não está disposto a entregar. E o mal desse tempo é porque existe um evangelho que recebe, aonde Jesus Cristo ele se torna de alguma forma um escravo do povo, e aonde as pessoas não são ensinadas a também entregar partes de suas vidas como uma oferta ao Senhor, e dizer assim: Senhor, se o teu reino, o Senhor tem um reino para entregar, entregue então em as minhas mãos, porque eu sou alguém disposto a entregar parte da minha vida, ou tudo aquilo que o Senhor pedir, para que eu possa receber desse reino. Então, obviamente não é para qualquer um, mas eu posso dizer assim: sim, Senhor, eu quero o seu reino, eu estou disposto, eu entrego tudo. Eu entrego tudo, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus bens, eu entrego a minha vida profissional, eu entrego tudo em tuas mãos, faz o teu melhor em mim, eu vou te servir. Só que também Jesus fala aqui: cuidado com o voto que você vai fazer, porque você pode dizer que entrega tudo, que vai pagar esse preço, porém, se você não se assentar primeiro para ver se esse preço é muito alto, talvez no meio do caminho você possa se perder e perceber que o voto que você fez era um preço alto demais para você pagar. Eu começo, é que nem pessoas empolgadas. Eu tinha isso na minha vida, eu exterminei isso da minha realidade. Qualquer pessoa chegar para mim, eu não sabia falar não. Ó, você pode fazer isso? Posso. Não pode fazer aquilo? Posso. Ó, você pode ajudar? Posso. Não tem ideia da dificuldade. Chega no meio do caminho, você cansa. Não dá para mim te ajudar mais não. Ó, você vai lá. Não consegui chegar no horário, desculpa. Ó, você foi. Eu esqueci. Olha, não deu. E aí você acaba sendo uma pessoa mal vista, porque você se compromete, mas aí no meio do caminho percebe que é cansativo demais, que é duro demais. E a igreja é um lugar que mais representa isso. É o tempo todo pessoas se achegando a Cristo e se entregando. Só que no meio do caminho o trabalho fica difícil, a caminhada fica difícil, servir a Deus fica difícil, estar aqui na igreja fica difícil. E aí no meio do caminho aquela pessoa que fez um voto incrível com Deus, entregou: Senhor, eu me entrego, a minha vida é tua. Depois de uma simples caminhada do dia a dia, aquilo vai se tornando um peso e a pessoa desiste. Mas para ilustrar melhor isso,
Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo do número 73. Antes da gente ler, deixa eu te falar quem que era Asaf. Não é Asaf Borba, não. Asaf era um menino que viu Davi nas suas conquistas. O rei Davi em suas conquistas, rei Davi quando estava levando a arca. Asaf era um menino que via a alegria do rei, e Davi era um cara adorador. Davi era adorador. Você ia para uma guerra, ele não ia para uma guerra tipo assim, vamos lá, vamos treinar. Aí chegava assim com os seus soldados, né? Fazia aquela, pegava toda a mão de todo mundo assim. Não era aquela empolgação humana, sabe? Tipo, para deixar os caras tudo pilhado. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um nome pro time de Davi aqui. Quem? Os valentes, mas tá sem graça. Pequenos valentes, mano. Que valente é esse, mano? Eu não queria estar no time. Que time você é? Eu sou dos pequenos valentes. Parece um bagulho infantil. Falando de guerreiro. Warriors. David Warriors. Oi? Derruba gigante. Derruba gigante, gostei. Os derruba gigante. Chega aqui, Fábio Boninho, vamos lá. Vem cá, vocês também, os seus dois. Tem que dar uma empolgação humana, né? Vai dar as mãos aqui. A gente vai vencer os caras, hein? Vai, Fê. Fê, você vai ser o primeiro, tá? Tipo, tem que... Nós vamos lá, hein? Como é que é? Derruba gigante. Derruba gigante. Derruba gigante! Não. Aplaude não, foi horrível. Davi tinha uma característica que inspirava. Ele não motivava os seus homens por uma motivação natural, humana. Dizia assim, meu, a gente vai conseguir, tentar enfiar na cabeça que a gente vai conseguir. César Cielo, ele tem uma filosofia. Ele coloca no espelho dele assim, ó, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor. Diz que todo dia que ele levanta de manhã, ele olha para aquele negócio e você é o melhor, você é o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. E ele fica se convencendo de que ele é o melhor, porque ele tem que dar o melhor dele na piscina. O que aconteceu? O cara pegou um bronze, que deveria sair de lá felizão, saiu de lá arrasado, chorando, triste, porque ele queria ser o melhor, ele se convenceu de que ele era, porque é totalmente humano, depende só dele. Davi não caía nesse erro. Davi sabia assim, eu tenho um Deus, e o meu Deus é o que me faz ter sucesso em cada batalha. O meu Deus é aquele que me ajuda a me levantar de manhã e acreditar que eu vou para uma batalha contra os meus inimigos e sair de lá vitorioso. Então Davi não era um cara arrogante, mas ele falava assim, a glória do Senhor tem que ir em primeiro lugar. Então antes da batalha ele já levava a arca da aliança, já fazia aquelas adorações poderosas. E Asaf via isso. Asaf olhava para Davi e via que antes de Davi sair para a batalha, ele começava a adorar a Deus. Então Asaf um dia pulou no colo de Davi, furou o bloqueio dos guardas, pulou no colo de Davi, e Davi pegou Asaf no colo e saiu dançando, menininho. Alguém que aprendeu, alguém que tinha um espelho, cresceu vendo o rei Davi vitorioso. Então Asaf cresce, se torna um levita, também um adorador, um cara que escreve músicas lindas de adoração. Existem muitos salmos de Asaf, e Asaf então começa a viver sendo influenciado por Davi, então se tornou alguém como Davi, alguém que amava a Deus de coração, que estava acostumado com vitórias. Mas o Davi já estava meio tiozão, Asaf já era um rapaz, e Asaf começa a lamentar pela destruição do templo,
com a Babilônia. A Babilônia vem e destrói o templo, ele começa a experimentar aquilo ali, aquilo amarga o seu coração, e ele percebe que ser um servo de Deus não é tão legal. Mas ele via Davi nas suas vitórias, não sabia o preço que Davi pagava. Você vê alguém vencendo, você vê alguém que chegou no topo, você vê alguém que é muito rico, alguém que tem muito sucesso, você fala, eu quero ser igual aquela pessoa, mas não tem noção o preço que aquela pessoa pagou para estar ali. E Asaf foi um cara assim, ele não tinha noção do preço que Davi tinha pago, das batalhas, da perseguição que Davi sofreu de Saul, para se tornar rei. Então ele tinha um bom espelho, mas ele não sabia o preço. Agora, Salmo 73, Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos para a sua morte, e o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limite a sua imaginação do seu coração. Zombam e falam com malícia. Na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca aos céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? São os ímpios assim, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade que vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado pela manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até aí. Asaf, então, alguém influenciado pelo rei Davi, alguém que cresceu com um referencial poderoso. Então ele quis ser como Davi, ele quis servir a Deus, ele quis ser um adorador. Só que Asaf não sabia o preço que ele teria que pagar. Ele não sabia como era difícil ser alguém honrado, ser alguém que chegou lá. Quando ele começa a perceber que não é só de flores essa obra, que servir a Deus também exigia dele muito, ele tem coragem de admitir e falar assim, os meus pés quase escorregaram, eu quase me desviei da presença do meu Deus, porque o meu coração sentiu inveja dos ímpios. Porque você ser um cristão é uma questão de entrega. Você ser alguém que ama a Deus é uma questão de entrega. E em se entregar muitas vezes é maravilhoso, mas permanecer na entrega não é tão fácil. Davi foi alguém que morreu e descansou no Senhor. O seu filho Salomão começou muito bem e acabou muito mal. Permanecer não é tão fácil. Jesus viu isso nos olhos das pessoas que diziam, Senhor, nós estamos contigo, nós vamos morrer por ti. Pedro fala, Senhor, o Senhor não vai morrer não, porque eu não vou deixar. Ele fala, Pedro, não viaja, você vai me negar daqui a pouco. Jesus começou a olhar para os olhos daquelas pessoas e ver a empolgação dos seus corações e dizer assim, olha, eu tenho um reino para a vida de vocês e esse reino é poderoso. Mas não se engane, não crie uma falsa expectativa. É para aqueles que conseguem ser perseverantes. É para aqueles que realmente têm um compromisso comigo e não estão esperando nada em troca. É aquele que primeiro entrega a sua vida para que depois possa alcançar ela depois. Aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse vai achar a sua vida. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, esse vai perder. Eu tenho um reino de justiça para cada um, e o meu poder vai se manifestar na vida de cada um, porque eu me importo. Mas mais do que isso, eu vim trazer um reino. Eu vim colocar poder e autoridade na vida dos meus filhos. Mas não se enganem, existe um preço, e esse preço é uma entrega de coração. E será que eu sou disposto a me entregar de coração a Jesus Cristo?
para querer que esse reino se manifeste na minha vida. No meio do caminho, Asaf percebeu que os ímpios tinham uma vida mais tranquila. O ímpio, meu irmão, ele não tem que se santificar. O ímpio, ele trai a esposa, mas ele não sente culpa, ele não precisa sentir culpa. O ímpio, se ele roubar, ele não precisa se sentir culpado, se sentir mal. Se caso ele tiver sucesso no seu roubo, ele vai ficar feliz e vai contar vantagem. O ímpio, ele pode jogar e ganhar, e ele vai ficar feliz com isso. Ele pode trair a esposa dele, mas comprar um colarzão bonito para ela, e ela vai ficar feliz. O ímpio, ele pode pagar a carta de motorista e achar que se deu bem. O ímpio, ele vai na fila do Detran e ele passa primeiro do que todos nós aqui, porque ele soltou 20 reais na fila. O ímpio, ele não se importa com a corrupção. O ímpio, quando vê as crianças passando fome, ele não precisa doer o coração. O ímpio, ele pode fazer uma contribuição para criança esperança de 20 reais e passar o resto do ano feliz, porque acha que ele colaborou bastante. O ímpio não sente dor, o ímpio não sente tristeza, o ímpio não tem o Espírito Santo incomodando e dizendo assim: você precisa se consertar porque o teu caráter ainda é fraco. O ímpio não precisa se importar com caráter. O ímpio só precisa ser feliz. O ímpio só precisa trabalhar para ter dinheiro. O ímpio tem uma vida fútil. O ímpio não se preocupa com o próximo. O ímpio tem uma vida muito melhor materialmente, de um engano fantasioso de que é feliz. Mas sabe onde eu vejo a diferença do cristão para o ímpio? Em cada velório que eu faço. Hoje eu fiz um. Aqueles que temem a Deus são confiantes no Senhor. O ímpio não sabe para onde vai. O ímpio não tem certeza para onde vai a sua alma. Então, quando um parente de um ímpio morre, ele chora, ele morre junto. E quantos enterros que eu vou fazer de pessoas que conhecem a Deus? E existe choro, tristeza, mas o ambiente é calmo. Tem amor, tem esperança. A vida de um cristão, ela aparentemente é uma luta, porque é alguém que se dispôs a buscar uma vitória. O ímpio é somente o sucesso e a alegria momentânea. Mas ser um cristão não faz da sua vida um peso. Mas como Asaf, às vezes você olha e você fala assim: poxa, um jovem que entra nessa igreja, que entrega a sua vida para o Senhor e santifica no altar, e fala assim: eu não vou mais ter relação sexual antes do casamento. É uma entrega que agrada o coração de Deus. O ímpio não precisa fazer. E os amigos dessa pessoa vão tirar um mal barato, vai pesar e falar: meu, você é louco. E essa pessoa que se entrega, ela fica feliz porque ela sabe que ela teve coragem de fazer algo único. Só que e o preço disso? Passa 1 ano, passa 2 anos, aí ele começa talvez a olhar para os amigos, e começa a olhar para as coisas do mundo e fala assim: meu, e sabe qual que é o maior perigo disso? Eu tentar achar um cristianismo que seja dos dois lados. Eu busco a Deus, eu amo a Deus, mas eu também vivo uma vida de ímpio. Quando eu não aguento, eu faço aquilo que eu tenho vontade. É um cristão que não se decidiu. Então esse cristão que não se decidiu, ele também não tem acesso ao reino. Então ele tem uma falsa graça. Ele ora e tem aquela expectativa de que Deus esteja ouvindo a sua oração, porque ele se posiciona como filho. Mas Jesus está falando assim: olha, nem discípulo você é, como você quer ser filho. Se você não estiver disposto a largar a tua vida, eu não estou dizendo uma condição de julgo, alguém que simplesmente errou.
Alguém que deu uma mancada, é um crente, o cara é firmeza, mas ele deu uma mancada. A mina é firmeza, mas ela deu uma mancada, ela se arrependeu. Não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que tentou se encaixar nos dois padrões. Ela aceitou, ela acha que isso é um estilo de vida. E ela se engana. Ela é alguém que não tem autoridade, não tem poder. Jesus, então, ele quer entregar a sua autoridade, o seu poder, o seu reino na mão daqueles que digam assim: Senhor, o preço é alto, mas eu estou disposto a pagar. Ele mente, ele engana, ele acha que ele é esperto, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares e vale a pena. Aí eu viver uma vida de meio cristianismo, não vale a pena. Jesus quer dizer que, quer nos mostrar que não vale a pena. Uma vida de entrega, uma vida de autoridade. Talvez é um tipo de palavra que não vai lotar uma igreja, que não vai deixar os corações a milhão, querendo, o povo todo querendo se entregar a vida para Jesus. Mas é o tipo de mensagem de Jesus Cristo que produz em nós uma transformação, aonde Deus pode saber com quem Ele pode contar. Deus, Ele quer contar com pessoas. Ele quer buscar guerreiros, Ele quer buscar filhos, adoradores, pessoas fortes, pessoas que falam assim: Senhor, esse preço é isso que eu tenho que pagar, isso para mim não é nada, eu vou. Filho, mas pode ser difícil, sim, Pai, mas mais difícil é estar longe da Tua presença. Mais difícil é orar e não ter certeza se o Senhor me ouve, se o Senhor me ama. Difícil para mim é estar sozinho e não poder olhar para os montes e esperar socorro. Porque Davi foi alguém que pagou o preço, mas na hora da tribulação ele dizia assim: Senhor, eu levo meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi era um cara que não andava sozinho. E às vezes você pode estar andando sozinho. Talvez você esteja vivendo um cristianismo, talvez que seja duro para você, porque ele custa caro, e ao mesmo tempo você não tem autoridade, ao mesmo tempo você não tem poder, ao mesmo tempo você não vê a manifestação de Deus na tua vida. Isso é inaceitável, porque o reino de Deus é rico, é justiça, é amor, é a manifestação de Deus, é a tua palavra conta. Quando você abre a boca, existe uma conexão da tua boca com Deus através de Jesus Cristo, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta e atende a tua oração. Asaf, ele não sabia o preço, e um momento ele declara, ele falou assim: olha, eu não... quase desviei os meus pés, pai. Eu olhei para a vida do ímpio e falei assim: mano, a vida do ímpio é moleza, parece que tudo vai bem para o ímpio. Um dia minha mãe tristinha falou assim: ai filho, eu não sei o que acontece, você e o seu irmão passam cada veneno, sofrem. Eu vejo para o filho das minhas amigas, parece que tudo dá certo. Eu falei: mãe, agora o nosso reino, aquilo que nós buscamos não está aqui. Aquilo que nós desejamos, a nossa ambição não está aqui. Eu tinha uma ambição totalmente financeira e profissional. Eu queria, porque queria ter uma empresa, ter uma não. A minha meta era ter 10 empresas espalhadas pelo Brasil, estourando. E parece que de alguma forma eu não queria isso, mas eu precisava desejar alguma coisa, eu precisava ter um alvo profissional. Então eu tive sonhos muito grandes. Mas o que acontece? Eu não poderia ter esses sonhos? Não, você pode ter esses sonhos, você pode ter sonhos gigantes. O problema é que quando eu estipulei esses sonhos, eu disse que esses sonhos me atrapalhariam de servir a Deus. E foi isso que aconteceu. Conforme eu corria dos meus sonhos, eu cuidei muito mal da minha célula. Eu deixei de buscar Deus, a sua presença, a sua justiça. Me tornei alguém seco, fraco, porque eu só corria atrás das coisas materiais. Não tinha autoridade, não tinha nada. A minha célula, pela graça de Deus, a maioria estão aqui hoje. São ainda os meus filhos, estão crescendo, alguns se fortaleceram em Deus, são líderes de célula, graças a Deus por isso. Mas eu sei que a minha célula sofreu porque eu não me preocupei em cuidar deles. Existia um preço do qual eu estava já não dispondo mais a pagar, que era um preço de andar com o Senhor. E esse preço, ele vale a pena ser pago. Mas eu acho muito louco de Jesus Cristo. Ele disse assim: vocês querem uma promessa?
Eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho uma cruz. Quem estiver disposto a carregar essa cruz, vem e me segue. Eu acho lindo isso, porque Jesus Cristo não ficou fazendo um monte de promessinha, como outras religiões fazem, como seitas fazem. Vem que tudo vai dar certo, vem que a tua vida vai ser próspera, vem que tudo vai dar certo, você vai ser lindo, eu vou te transformar, tudo vai ser bom para você, vem por esse caminho. Jesus Cristo, ele não estava numa eleição. Jesus Cristo não estava se candidatando a nada. Ele estava buscando pessoas que estavam dispostas a pagar um preço para ter o reino de Deus depositado em suas mãos. Sabe o que aconteceu? Talvez muitas pessoas pegaram as bênçãos de Jesus, morreram por ali mesmo, não aconteceu nada. Mas nesse discurso de Jesus, uma multidão viu que o reino de Deus era a melhor coisa que eles poderiam adquirir na vida, e seguiram a Jesus. Seguiram. O que aconteceu em muitos corações é que muitos homens de Deus tiveram as suas casas queimadas, foram mortos, apanharam. O que motivou esses homens? Se não entender que o reino de Deus era a coisa mais valiosa desse mundo, era o poder de Deus na terra. Jesus Cristo não está mais aqui entre nós como pessoa, mas está através do seu Espírito Santo. As ações de Deus nessa terra não vai mais ser através das mãos de Jesus Cristo, mas vai ser através das tuas mãos. As ações de Jesus Cristo nessa terra vão continuar se manifestando, mas vai ser através daqueles que estão dispostos a pagar o preço. Eu ministrei uma menina esses dias, só amor, e ela chorando, passando umas situações. Eu falei assim: sabe o que acontece? Você está passando uma abstinência do mundo. Você se entregou para Deus, você fez isso de coração, mas você não sabia o quanto isso ia te custar. Mas fica firme, permanece, porque Satanás vai ter que correr da tua vida, porque essa é a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando aqueles que pagam o preço começam a também acolher o reino de Deus sobre as suas vidas, Ô Xuxa, cadê você? Vou te falar uma coisa. Esses dias o meu micro-ondas estava ruim. Aí eu falei assim: Mel, vamos arrumar, dá um jeito. Aí a Mel falou assim: Du, já são 8 anos de micro-ondas, compra um novo. Se tiver muito ruim, compra um novo. Melhor do que parar o culto nessas horas. Amém? O que acontece é uma questão de tempo, onde algumas pessoas começam a experimentar o reino de Deus sobre as suas vidas, começa a vir uma manifestação, o reino começa a acontecer. Aqueles que ficaram para trás percebem: por que eu não paguei o preço? Por que eu não paguei o preço de santidade? Por que eu não me dispus a pagar esse preço? Por que a minha vida continua do mesmo jeito e nada muda? E a vida daquele ali que não era ninguém começou a andar, a fluir, porque Deus tinha uma justiça para os seus filhos. Só que não era uma justiça vendida. Eu não posso prometer para você: meu irmão, seja fiel a Deus, porque se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo. Jesus, ele não promete nada. Ele fala assim: para você existe uma cruz. Se você quer vir, você me segue. Então você se entrega, porque simplesmente você não espera nada de Deus, mas você o ama. E depois que você se entrega, Deus pode se manifestar através da sua vida, te entregar o reino. Ele te entrega o reino, não porque você cobiçou o reino, não porque você cobiçou as bênçãos de Deus, mas porque você falou assim: Senhor, eu me entrego, eu não espero nada de Ti, eu simplesmente Te amo, e eu quero a manifestação do Teu poder sobre a minha vida, ainda que o Senhor não me prometa nada, eu só estou disposto a levar essa cruz, Pai. A minha aliança contigo é maior do que o meu sucesso, Pai, eu simplesmente quero andar contigo. E aí existe um romper de uma barreira. Aí passa um veneno, passa um tempo, é fortalecido, paga o preço. O preço é pago. E aí vem a restauração de Deus. Aí as orações são atendidas. Aí a família é restaurada. Aí os filhos começam a ir bem. Aí os negócios começam a prosperar. Aí aquele tempo de deserto acaba. E aí existe uma manifestação. E isso é óbvio.
Porque Deus não chamou os seus filhos para andar em pobreza ou miséria, não. Mas o evangelho não pode ser vendido. Primeiro você aceita uma cruz, de amar as pessoas, de se entregar, de ser disposto a perdoar, de pedir perdão. Aí depois você pode esperar aquilo que vem depois. Eu chamo o que vem depois de o resultado da cruz. O resultado da cruz é um benefício a poucos. Poucas pessoas. Poucos. Porque quando se fala em preço, talvez nem todo mundo esteja disposto a pagar. Mas os olhos do Senhor estão sobre essa terra, procurando adoradores, procurando filhos. Porque o Senhor quer manifestar o seu reino, então Ele está à procura. Quem vai pagar o preço? Quem vai entregar sua juventude? Eu sou pastor, comecei a ser pastorear com 29 anos, e a alegria da minha vida é poder ter entregado o melhor da minha idade, o melhor. A minha melhor fase da minha vida, os meus melhores anos, foi quando Deus tirou toda a minha baixa estima, me tratou, me curou, e eu ainda estava novo para poder servir a Deus. Sabe o que antigamente acontecia? Os jovens eram enterrados dentro de uma igreja. Ele ia para o ministério de jovens, não acontecia nada na vida dele, porque jovem é pecador, porque jovem não consegue estar em santidade. Aí quando esse jovem casa, que aí os pastores ficam com menos medo. Aí esse jovem vai ser um diácono. Aí depois, quando esse jovem já tá com os bigodes brancos, aí ele vai ser um presbítero. E aí quando ele já estiver bem, já cansado, ele vai ser um pastor. O Senhor está procurando pessoas que entregam o melhor de suas vidas. O melhor a melhor época da minha vida, a minha maior virilidade. Eu estou novo, eu estou jovem, eu estou ainda disposto. E eu não estou falando de idade, eu estou falando de disposição de servir, disposição de amar, disposição de ir, disposição de sofrer, disposição de se entregar. Eu estou disposto, eu estou feliz, é a melhor fase da minha vida, eu quero. Eu não quero entregar para Deus o meu pior, sabe por quê? Porque você pensa assim, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, eu vou ter filho. Quando eu não tiver mais objetivos pessoais, aí então eu vou servir ao Senhor. Você entregou o seu melhor? Não, entregou o que sobrou. O que sobrou de você. Mas o lindo é quando você abandona os teus sonhos e fala assim: Senhor, os meus sonhos são teus. Senhor, a minha expectativa é tua, o meu melhor é teu, a minha vida é tua, a minha casa é tua, a minha família é tua, tudo está em tuas mãos. A melhor oferta que eu posso fazer na minha vida é tudo o que eu tenho, é o meu coração. O apóstolo Nina costuma dizer: não é colocar um dinheiro no gasofilácio, a maior entrega de vida é se jogar dentro dele, é crer que o Senhor vai operar na sua vida, nas suas necessidades, porque o Senhor sabe o sofrimento do teu coração. Ele quer agir no teu sofrimento, na tua vida, te dar a justiça e a paz que você merece. Mas além disso, o Senhor quer entregar nas suas mãos o reino dele, a autoridade dele, o poder dele sobre a sua vida. Existe um preço? É barato. Difícil andar sem Deus. O difícil é andar sem esperança. O difícil é não poder ter certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Feche os seus olhos. Pode deixar. Se você colocar o teu coração diante do Senhor, toda resistência será vencida nessa noite. E você encontrará o melhor de Deus, aquilo que está separado para você. Feche os seus olhos.
passagem em Apocalipse. Coloca o teu coração diante do Senhor. A carta à igreja de Sardes. E Jesus diz ao anjo da igreja de Sardes: escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante. Confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedeça e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que virei sobre ti. No entanto, tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. E o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma tirarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo do Senhor está falando com algumas pessoas. O Senhor vai confessar o teu nome diante de Deus. Se você confessar o nome de Jesus Cristo no seu coração. Meu irmão, o que eu quero dizer é que o Senhor te ama. E na procura do Senhor por pessoas que querem aceitar o reino, Ele viu você. Jesus Cristo continua passando por aqui e procurando pessoas, e Ele te viu. E sabe que você é alguém capaz e disposto de pagar esse preço. Alguém que tem amor no seu coração, que precisa viver por uma justiça verdadeira, não por uma justiça mentirosa do seu próprio ego, do seu próprio eu. Você é alguém capaz de amar o Senhor. Você é alguém capaz de pagar esse preço. Você é alguém capaz de viver para que o reino de Deus se manifeste em você. Jesus Cristo está passando. Ele pergunta a você: você quer ser o meu discípulo? Você quer ser o meu discípulo? Eu tenho um reino para entregar em suas mãos. Você que nessa noite aceita o convite de Jesus, quer receber Jesus Cristo na sua vida, levanta sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Todos vocês que levantaram as mãos, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por vocês, cada um de vocês. Entregue a sua vida para Jesus Cristo nessa noite. Você vai entender o que é orar e ver a resposta do Senhor no teu coração. Ver o Senhor atendendo a sua oração, porque você pediu para Ele, e o reino dele vai se manifestar em você. Se é mais alguém gostaria de aceitar Jesus Cristo nessa noite, levante-se do seu lugar. O Senhor está falando com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se há mais alguém, aleluia. Todos que ficaram de pé, repete assim comigo essa oração. Senhor Jesus, eu aceito a tua justiça sobre a minha vida. E entrego a minha vida no teu altar. Te aceito e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Vem, Senhor, me ajuda. Escreve o meu nome no livro da vida. Põe o seu reino em minhas mãos. Me ajuda e me capacita a pagar o preço, a estar contigo, a não me desviar, a não olhar a prosperidade do ímpio, a não ser enganado e continuar na sua presença todos os dias. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor, o teu reino, Senhor, sobre a vida dos teus filhos.
Manifesta o seu poder, a tua glória, o teu carinho, o teu caráter, Senhor, sobre a vida dos seus filhos. Manifesta, Senhor, o teu reino. Que haja cura, que haja transformação, que haja poder, que haja, Senhor Jesus, o toque do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, tomar cada uma dessas pessoas, Pai, e abençoar, Senhor, com a tua graça, Senhor. Escreve esses nomes no livro da vida, Jesus. Toma, Senhor, em tuas mãos, Pai, que eles possam conhecer o teu amor, o teu poder e a tua graça e a tua justiça sobre a vida dos teus filhos. Capacita, Senhor, e abençoa os teus queridos nessa noite. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Toda a igreja fica de pé. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Amém. Igreja, o Senhor sabe das dificuldades que nos afligem. E Asaf foi um cara firmeza. Sabe por quê? Ele teve coragem de admitir a malignidade que tinha no coração dele. Ele falou assim: sim, eu tive inveja, eu quase vacilei, eu quase me desviei, porque eu olhei para o mundo e falei assim: é mais fácil ser do mundo, é mais fácil eu trombar uma mina na balada, ficar com ela, curar a minha carência, é mais fácil eu curar as minhas raivas na bebida, é mais fácil eu ter um alívio, é mais fácil eu fazer do meu jeito, é mais fácil eu pagar uma propina, é mais fácil. Eu tive inveja do mundo, eu procurei aquilo que era fácil. Mas Asaf disse assim, no verso 17: mas eu entrei no altar do Senhor. Acende aquela luzinha aqui. Asaf diz no verso 17. No 16 ele disse: quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Mas no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios. Certamente tu os pões em lugar escorregadios e tu lanças em destruição. Ele entende tudo o que acontece aos ímpios. E no verso 28 ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as suas obras. O Senhor sabe a tentação que nos vem, que às vezes dá vontade de desistir. Mas aqueles que venceram na vida, venceram na sua vida espiritual, venceram na vida, pagaram o preço. Você vai ver a vida dessa pessoa, e essa pessoa sofreu. Teve momentos que ela pensou em desistir, teve momentos que foi difícil, mas existiu uma perseverança que era de Deus, porque essa pessoa estava com os pés firmados na rocha. E ela não se perdeu. E você não pode se perder. Você não pode se permitir olhando para o mundo, babando nas coisas do mundo, achando que é muito difícil ser um cristão. Você é filho, você é servo. Você foi levantado por Deus para que o reino do Senhor se manifeste através da sua vida. Você não pode abrir mão da sua posição. Agora é o momento de nós entrarmos no santuário de Deus, adorarmos o seu nome, poder confessar para o Senhor os nossos pecados, nos arrepender